Então vamos falar principalmente hoje sobre o zu e o in, ok? E já vamos reforçar alguns pontos no nosso Buch 1 para entender melhor. Então primeiro vamos ver aqui o zur. O zur que significa para, quando a gente vai para algum lugar que é feminino, tá? Sempre usado o zur para locais femininos. Então, e sempre quando tem um movimento de ir para o local. Então, o zur, ele nada mais é do que a junção do zu mais o der. Ok? Então, ele se junta e vira aqui o zur, que é mais usado. A forma mais usada, então, é o zur. Mas, se a gente falar também zu der, não está errado. Mas como essa aqui é a forma mais usada, nós vamos trabalhar com ela, o zur, ok? Então, memorizando, sempre quando a gente vai para algum local que é feminino. Ok? Vamos ver isso na prática. Então, o zu mais o der, aqui, forma, então, o nosso zur, correto? Veja que é a mesma regra do mit. O zu, a gente pode falar, então, que ele é irmão do mit. Certo? Então, sempre quando a gente... nós vimos a regra do mit, já na lição 3, no nosso curso. Então, quando a gente usa um mit com algum feminino, a terminação dele é ER, né? E mesma coisa o zu. O zu, ele é como irmão do mit, ele vai usar sempre a mesma regrinha, igual o mit. Então, terminação ER. Então, se a gente vai para algum local que é feminino, a gente usa zur. Ok? Terminação R. Por isso que a regra do mit, ela é muito, muito, muito importante para nós. Pois ela é a base para depois a gente aprender as outras preposições, como é o caso do zu, que é uma preposição também muito, muito importante. Então, veja que ela usa sempre a mesma regra do mit. Ok? Muito bem. Deixa eu limpar aqui a tela. Então, vejamos aqui o exemplo. Ich spreche mit der Lehrerin. Eu falo com a professora. Então, usei a regra do mit para o feminino. Estamos só no feminino, tá? Concentrar no feminino para a gente memorizar isso realmente. Ich spreche mit der Lehrerin. Então, eu falo com a professora. E eu posso, então, usar da mesma forma a regra do mit com o zu. Ich gehe zur Schule. Ok? Então, veja que o mesmo R aqui do finalzinho se aplica na mesma regra. Isso vai ser 100% dos casos, tá? 100%. É difícil escrever com o mouse aqui, então sai horrível. 100% dos casos. Ok? Não tem exceção. Então, quando a gente encontrar o mit, vai ser sempre com ER no final. E o zu também, sempre com ER no final, para os femininos. Combinado? Vamos adiante. Então, vamos ver aqui mais exemplos com a preposição zu. Então, ich gehe mit meiner Freundin zur Schule. Eu vou com minha amiga para a escola. Ok? Então, ich gehe mit meiner Freundin zur Schule. Veja que eu usei duas vezes o feminino. Com o mit meiner Freundin e zur Schule. Ok? Reforçando, estamos vendo só os femininos por enquanto. Então, mit meiner Freundin zur Schule. Seguindo adiante. Ich gehe mit ihrer Tante zur Schule.
Veja que eu mudei o pronome aqui de meiner para ihrer. E a terminação continua igual. Então, a terminação sempre vai ser essa para o feminino. Pode ser meiner ou pode ser ihrer. A terminação, na regra do mit, er. Mit meiner Freundin, mit ihrer Tante. E indo também para um local feminino. Zur Kirche, zur Schule. Veja que para a gente usar essa preposição zur, aqui, nós temos que ter, então, um verbo que é de movimento, pois nós estamos indo para lá. Ele tem um movimento. Eu vou para a escola. Eu vou para a igreja. Ok? Então, tem que ter um verbo de movimento. Na maioria das vezes, os que são usados é o verbo gehen ou fahren. Ok? Nós podemos encontrar outros também, mas os dois assim que são muito, muito usados é o verbo gehen e o fahren. Então, independente do pronome que eu usar, a terminação para o feminino vai ser sempre er. Aqui nós temos mais um exemplo. Ich fahre mit deiner Tochter zur Stadt. Movimento de novo. Agora eu usei o verbo fahren, que é dirigir ou ir com algum veículo. Ich fahre mit deiner Tochter zur Stadt. Então, independente do pronome que eu usar aqui, a terminação sempre vai ser er para o feminino. Ok? E com o zu, mesma coisa. Terminação er. Tudo bem? Se tiverem dúvidas, podem ir escrevendo no chat. Senão eu vou seguindo adiante. Continuando. Agora, quando o zu ele está junto com outro pronome, daí ele não funde, como é esse caso. Aqui nós temos o zu mais o der, que pode fundir. Ok? O zu mais o der. Então, a gente pode fundir e usar zur. Mas se a gente usar ele com o meiner, então daí ele não funde. Não tem possibilidade de fundir aqui os dois. Ok? Assim como a gente não funde também, não há contração do mit com o meiner. Eles ficam separados. Daí o er, ele não vem aqui no zu. Daí ele fica aqui no pronome, porque não tem a fusão. Então eu digo, ich spreche mit meiner Lehrerin. Usando o mit. Eu falo com a minha professora. E se a gente usar o zu, ich gehe zu meiner Schule. Nesse caso, então, não há contração. Eles têm que ficar separados. Ok? Eles têm que ficar separados. Se fosse só eu vou para a escola, daí nós podemos usar o zur. Ich gehe zur Schule. Mas nesse caso eu quero dizer eu vou para a minha escola. Ich gehe zu meiner Schule. Daí não há contração. Ele tem que ficar separado. Combinado? Mesma coisa com o mit aqui, ó. Ele não contrai, fica separado. Tudo bem até aqui? Vou continuando. Então, o zu mais o der pode fundir. Ok? Podemos usar zur. Ich gehe zur Schule. Mas o zu com outro pronome, daí não funde. Ich gehe zu meiner Schule. Ok? Reforçando isso. Aqui pode ser, então, com qualquer pronome. Não precisa ser só o mein. Tá? Pode ser o ihrer, o dein, o sein, qualquer outro pronome. Daí não funde. Ele só vai fundir quando for para a. Ok? Muito bem. Seguindo adiante. Ich gehe zur Schule. Eu vou para a escola. Então, aqui fundiu. Ich gehe
zu meiner Schule. Eu vou para a minha escola. Aqui não fundiu. Mas nós usamos a terminação do feminino. ER. Lembrando, a regra do mit é muito importante, porque o mit tem vários irmãos, como é o caso do zu, que é um irmão do mit. Então, essa mesma regra do mit vai se aplicar a todos os seus irmãos, a toda a sua família. Então, ich gehe zu meiner Schule. Aqui também, ó. Ich gehe zu deiner Schule. Eu vou para a tua escola. Veja que aqui também não fundiu e eu usei a terminação ER no pronome dein. E ich fahre zu ihrer Schule. Eu dirijo, eu vou de veículo para a sua escola. Aqui formal, aqui informal. Ok? Aqui, então, formal. Então, mais uma vez reforçando. Quando zu eu digo, eu vou para a escola, que é zu der Schule, ele pode fundir. Quando eu digo, eu vou para a minha escola, eu vou para a tua escola, ou eu vou para a sua escola formal, daí ele não funde. Então, a terminação fica aqui, no pronome, e não no zu. Ok? Muito bem. Continuando. Vamos ver aqui, ó. Agora, com o passado. Acho que alguém ligou sem querer o microfone lá. Se ligou, desliga só para não ter interferência daí. Clicar no botãozinho do microfone. Então, aqui, reforçando a aula passada, que nós falamos sobre o passado. Então, o passado, nós precisamos de um verbo auxiliar, mais o particípio passado do verbo. Ok? Como aqui é o passado do verbo gehen, deixa eu ver se eu consigo escrever. Gehen. É difícil escrever com o mouse. Gehen. Esse é o passado do verbo gehen. Então, ele precisa de um auxiliar. O auxiliar fica na segunda posição e o segundo verbo fica no final, no fim. Ok? É a mesma regrinha dos dois verbos. Então, nesse caso do passado, o verbo auxiliar fica aqui na segunda posição e o particípio passado do verbo fica no fim. Veja que eu usei aqui aplicando a regra do mit e do zu, que é irmão do mit. Então, ich bin mit meiner Freundin zur Schule gegangen. Eu fui com minha amiga para a escola. Aqui no passado. Mesma coisa. Ich bin mit ihrer Tante zur Kirche gegangen. Veja que mesmo sendo passado, nós temos movimento. Por isso nós usamos o zur. E ich bin mit deiner Tochter zur Stadt gefahren. Aqui o passado do verbo fahren. Então, eu fui com a tua filha para a cidade. Ok? Então, dúvidas, vão escrevendo aí para mim. Muito bem. A respeito do zur, nós finalizamos aqui. Ok, deixa eu voltar para minha tela aqui. É aqui. Muito bem. Tudo bem até agora? Tem alguma pergunta? Dúvidas? Não? Tudo bem? Então, escrevam para mim aqui alguns exemplos usando o zur.
Pode ser no presente, pode ser no passado. Conseguem escrever ali? Só para a gente reforçar isso? Pode falar, Matias. Matias disse que tem uma dúvida. Pode falar. Estou vendo que chegaram mais gente, mais pessoas aqui, mais alunos. Sejam todos bem-vindos. Quem chegou um pouquinho depois, não tem problema. Pode? Isso, a Célia escreveu aqui, ó. Ich gehe zur Arbeit. Daí, Célia, deixa eu compartilhar aqui uma tela em branco para mim ir dando sugestões. Não tem importância errar, o principal é acertar, é aprender. Então, por exemplo, a Célia escreveu aqui. Ich gehe zur Arbeit. Arbeit. Daí, eu vou para o trabalho, de carro. Daí, de carro seria mit dem Auto. Ich gehe zur Arbeit mit dem Auto. Ok? Muito bom. Então, zur Arbeit, ó, feminino também. Muito bem. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas, mais exemplos. Opa. Muito bem, a Nádia escreveu aqui, ich will heute zur Kirche gehen. Muito bom exemplo também. Então vamos por aqui, ó. Ich will heute zur Kirche gehen. Muito bom, certinho, zur Kirche. Vamos ver se nós temos mais exemplo aqui. A Mônica escreveu, ich fahre mit meiner Mutter. Supermarkt é masculino, então não vai caber aqui na nossa regrinha. Tem que ser um local feminino, Mônica. Vamos por aqui, ó. Ich fahre mit meiner Mutter, por exemplo, zur Stadt. Eu vou com a minha mãe para a cidade. Vou com algum veículo. Eu estou rabiscando aqui sem saber. Muito bem, consegui apagar. Vamos ver. A Marcela disse que está adorando a aula. Seja muito bem-vinda, Marcela. Mais algum exemplo? Quem se arrisca a dar mais exemplo aí? Não tem problema errar. O importante é a gente ir aprendendo. Com os erros marcam mais e evita a gente cometer os erros no futuro. Então, mais algum exemplo? Podem passar aí. Uhum. Ok, muito bem. Alexandre. E esse exemplo, Célia, eu vou falar ele só oral, que ele não é feminino também. Então, ich fahre mit dem Flugzeug nach Brasilien. Tá? Nach Brasilien. Sempre quando a gente vai para um país, daí é nach Brasilien. E como Flugzeug é neutro, daí mit dem Flugzeug. A Mônica, dúvida. O zur sempre vai no final da frase ou pode vir antes do mit? Ah, sim. Boa pergunta, Mônica. Já vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, na primeira frase, ich gehe zur Arbeit mit dem Auto. Ele pode vir antes também.
dependendo da entonação que você quer dar na frase ou no local. Tá? Eu posso falar, ich gehe mit dem Auto zur Arbeit. Não tem problema. Tá? Ou aqui nessa última aqui, ó. Ich fahre mit meiner Mutter zur Stadt. Eu posso também falar, ich fahre zur Stadt mit meiner Mutter. Não tem problema. Ok? Continuando, Matias. Ich gehe mit meinem Sohn zur Kirche. Muito bom, Matias. Vamos por aqui também o exemplo do Matias. Opa. Vamos por aqui. Ich gehe mit meinem Sohn zur Kirche. Certinho. Muito bem. Então, veja que todas nessas frases nós temos movimento. Estamos se deslocando para o local. Ok? Então, nós usamos zur. Mostrar que estamos indo. Muito bem. Vamos voltar aqui à nossa página. Vamos continuar. Então, quando a gente vai, a gente usa zur. E quando a gente está no local, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, de novo. Ainda estou apanhando um pouco do programa. Muito bem. Ok, estão vendo aí, né? Muito bem. Então, quando eu estou no local, eu uso o in there, que pode ser no ou na, dependendo. Então, nós estamos falando ainda só do feminino, ok? Então, ich bin in der Schule. Eu estou na escola. Veja que aqui também não tem contração. Isso é um N, tá? Não tem. Ich bin in der Schule. Eu estou na escola. Então veja que aqui não tem movimento. Eu estou lá. Eu posso fazer qualquer coisa lá. Ich lerne in der Schule. Ich arbeite in der Schule. Ich esse in der Schule. Mas, se tiver movimento, daí não pode ser o in, tá? O in só quando não tem movimento. Daí quando tiver movimento, é o zur. Ok. Vamos ver se tem mais dúvidas aqui. A Nádia escreveu, ich werde zur Stadt gehen, ich werde zur Stadt gehen. Certinho, Nádia. Ich habe uma dúvida quanto ao haben. Ok, pode escrever aí, Nádia, não tem problema. A Lília também escreveu, ich gehe mit meinem Freund zur Schule. Certinho. Ok, certinho. Se tiverem dúvidas, pode escrevendo aí que eu dou uma pausinha e já respondo. Então, mais uma vez, reforçando. Se a gente está no local, a gente pode fazer qualquer coisa lá. Pode estar, comer, beber, dormir, trabalhar, estudar. Vai ser in there. Ok? Então, mesma coisa. Eu posso mudar o pronome aqui, ó. Ich bin in meiner Schule. Eu estou na minha escola. Ou ich bin in deiner Schule. Veja que o importante, a terminação, continua sempre a mesma. Eu estou na sua escola, na tua escola. In deiner Schule. E aqui, ich bin in ihrer Schule. Eu estou na sua escola, aqui formal. Tá? Aqui informal e aqui formal. Ich bin in ihrer Schule. E ich bin in unserer Schule. Eu estou na nossa escola. Muito bem. Então, independente do pronome, a terminação continua sendo a mesma. Veja como é importante a regra do mit, porque a gente não usa só junto com o mit, a gente usa
junto com outras preposições e outras situações também. Ok? Então, nós, reforçando, estamos vendo só femininos. Muito bem. Então, reforçando o passado. Também usando a preposição in, quando está no local. Então, ich habe in der Schule gearbeitet. Eu trabalhei na escola. Ok? Ich habe in der Kirche gelernt. Eu estudei ou eu aprendi na igreja. Ok? Ich habe in der Stadt gekauft. Eu comprei na cidade. Veja que eu estou mudando os verbos, mas continuo usando a preposição in, porque não tem movimento de deslocamento, como foi o caso quando nós usamos o gehen e o fahren. Ok? Continuando. Ich habe in der Arbeit geschlafen. Eu dormi no trabalho. E ich habe in der Stadt verkauft. Eu vendi na cidade. Deixa eu ver aqui. O Matias escreveu: Gestern war ich in meiner Schule. Pode escrever assim, Matias. Ótimo. Ontem eu estive na minha escola. Muito bom, isso mesmo. Corretíssimo. Parabéns. Tudo bem até aqui? Então, aqui reforçando o passado. Então veja que, independente do tempo verbal, se é presente, se é passado ou futuro, aqui a regra do MIT vai ser sempre igual. Ok? Não vai modificar, a gente só vai modificar o verbo. No caso do passado, nós temos então o auxiliar aqui e o particípio do passado no final da oração. Então, verbo auxiliar, segunda posição. E o particípio passado do verbo no fim. Muito bem. Opa. Com isso, nós finalizamos o feminino. Quando a gente vai para o local e quando a gente está no local.